Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E aí, você tem acompanhado as lições sobre amadurecimento que nós estamos fazendo nesse mês de fevereiro, né? Nós estamos aí querendo amadurecer e querendo que a igreja seja amadurecida sobre a palavra de Deus. Nós já tivemos aqui 2 encontros, né? O primeiro com o pastor, depois foi comigo, o segundo foi comigo, e mais uma vez nós estamos aqui para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E a minha oração nesse dia é para que os olhos do seu entendimento se abram para as escrituras, para aquilo que Deus está querendo te ensinar nesse dia. Tá bom? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais um dia, obrigada, Senhor Deus, por esse momento, por nós estarmos aqui. Senhor, que o Teu Espírito venha trazer a revelação, o entendimento sobre a Tua palavra, Pai, sobre a Tua palavra que é a verdade, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Assim eu te oro e coloco tudo isso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de começar, vamos recapitular aquilo que eu venho falando nesses nossos 2 últimos encontros, né? E você tem tido dúvida? O que você tem querido saber sobre as coisas de Deus? Não deixe de fazer pergunta, não deixe de falar conosco, não deixe de mandar uma mensagem, de botar aí nos comentários qual é a sua dúvida, o que você gostaria de saber. E eu quero relembrar que o nosso primeiro encontro foi falando sobre fé. Como as pessoas têm visto a sua fé, né? Como as pessoas têm olhado a sua fé. Tem dito que você tem sido uma mulher de fé, um homem de fé, mas baseado em quê? E aí eu contei um pouco sobre o cair do homem, eu falei um pouco sobre o homem se reconciliar com Deus, e a fé vem por aquilo que Jesus fez na cruz, né? O Deus nos aceita pela nossa fé. E por aquilo que Jesus fez na cruz, eu deixei 4 pontos para vocês. O primeiro, que ali naquela cruz foram perdoados os nossos pecados, que ali naquela cruz houve uma reconciliação com Deus, né? O homem estava separado de Deus, e aí nós fomos reconciliados com Deus através daquela cruz, da morte de Cristo, que a morte de Cristo e a ressurreição também nos tornou filho de Deus por conta da nossa fé naquilo que ele fez, e que a partir disso nós temos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, o próprio Deus morando em nós. No nosso segundo encontro, a pergunta foi: o que é necessário para ser aceito por Deus? Foi o tema. O que é necessário para que eu seja aceito por Deus? E aí eu falei para vocês sobre Abraão e Jesus. A Bíblia diz que Abraão foi aceito por Deus, porque Abraão creu naquilo que Deus havia dito para ele que iria acontecer. E Jesus, nós precisamos crer naquilo que foi feito na cruz, naquilo que Deus fez na cruz. Precisamos crer na obra da cruz, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E aí, falando sobre fé, sobre ter essa fé naquilo que Jesus fez na cruz, crendo naquilo que Jesus fez na cruz, eu coloquei alguns pontos para vocês. Primeiro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, é necessário que você pare e leia, porque na hora que você lê a palavra, você vai ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir. Não é somente ouvir pregações, não é somente ficar ouvindo outros pregadores falando, mas é você, em particular, ouvir o que Deus está falando com você. Vimos também que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. A partir do momento que você lê a palavra, a partir do momento em que você ouve o que Deus está te dizendo, é por ali que você vai viver, pela fé no que está escrito e não pelo que a gente vê, pelo que está ao nosso redor. Também falei sobre permanecer na fé, e isso agrada a Deus.
A gente quer agradar a Deus com tantas coisas. A gente quer fazer tantas coisas para Deus. Mas o Senhor diz que o que agrada a Deus é a nossa fé. É impossível agradar a Deus sem a nossa fé. E que nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer as batalhas, nós podemos vencer a luta do dia a dia pela nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Então, meus amados, esse resumo desses 2 dias que nós estivemos juntos aqui é só para trazer à sua memória aquilo que a gente tem conversado sobre se permanecer na fé, sobre estar na fé, ter fé. Tem um versículo, né, que fala que tudo isso foi dado de graça para nós, que tudo isso foi dado sem nenhuma cobrança para nós. Isso foi dado de graça. O Senhor se colocou no nosso lugar, o Senhor se entregou por nós, o Senhor entregou a vida dele por nós, porque ele nos amava. E isso se chama graça, um favor imerecido, algo que nós não merecíamos, mas o Senhor fez por nós. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação que é real no nosso dia a dia. Sabe o que é real do nosso dia a dia? É o diabo, os seus anjos, que vivem querendo nos atrapalhar, nos impedir, nos tentar, fazer de tudo para acabar com a nossa vida. A gente sabe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lá em 1 João 5,19 diz isso. O mundo jaz no maligno. O mundo já está morto no maligno. O que a gente faz? Como é que fica essa relação entre a nossa fé e aquilo que Jesus fez na cruz, aquilo que Jesus fez por mim, do que eu creio, com o inimigo das nossas almas, com o diabo que tenta nos destruir de todas as formas, que tenta acabar com a nossa vida, que tenta destruir os nossos sonhos. E eu quero estar aqui nesse dia trazendo uma boa notícia para você. Uma notícia que você precisa guardar no seu coração e guardar na sua mente. A Bíblia vai dizer que guarda o seu coração. E guardar o nosso coração é guardar os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa. Então eu te convido para abrir lá no livro de Colossenses 2:15, que fala o seguinte: E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. A Bíblia que eu leio é na linguagem de hoje. Eu vou ler aqui a revista atualizada, nesse mesmo versículo que diz assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu amado irmão, a Bíblia vai nos dizer aqui, eu gosto muito da versão da linguagem de hoje, porque ele fala que ele levou os prisioneiros num desfile de vitória. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governantes e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes. Meus amados, Jesus humilhou o diabo ali naquela cruz. Na versão revista atualizada diz: os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Naquele momento ali na cruz, Jesus, na sua morte, no seu sangue derramado ali, ele despojou os principados e as potestades. Em poucas palavras, ele destruiu toda a força, todo o poder do diabo. E a Bíblia na versão de hoje diz que ele fez um desfile, levando os prisioneiros num desfile de vitória. Se você parar para pensar o que é um desfile de vitória, sabe aquele desfile de vitória que no ano passado fizeram lá na Marquês de Sapucaí? Teve o desfile, muita polêmica com aqueles desfiles todos, mas o diabo fez um desfile de vitória com Jesus ali,
fazendo coisas terríveis com Jesus. Sabe o que é isso, meus irmãos? Mentira! A Bíblia diz que foi Jesus que fez um desfile de vitória, despojando eles. E isso é maravilhoso para as nossas vidas, para o nosso entendimento, para o nosso caminhar de fé. Não é o diabo que vence, mas é Jesus que já venceu na cruz e fez um desfile de vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque o diabo perdeu todo o poder e autoridade. E nós não precisamos nos preocupar com o que ele faz ou com o que ele quer fazer, porque o Senhor já o despojou de todo o poder. E eu quero conversar com vocês hoje sobre algo que nós já fizemos como cristãos. Nós, como cristãos, nós já passamos por um outro processo parecido com o de Jesus. E isso eu fiquei encantada quando eu descobri isso na palavra. Por isso que é importante que você pegue a palavra, que você leia a palavra, porque o Senhor ele vai te mostrar, ele vai te revelar. Tudo que eu estou dizendo aqui, você precisa olhar lá na palavra, você precisa verificar se está certo. Eu não tenho a verdade. Essa verdade que eu tenho foi revelada para mim e eu tô aqui ensinando a vocês, mas o que vocês precisam é pegar a palavra e receber essa revelação de Deus. Eu convido vocês a abrirem no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Esse é um versículo que todo mundo sabe, né? A gente sabe que o Senhor Jesus morreu na cruz, ele morreu por amor a mim. Nós falamos isso várias vezes, nós declaramos isso várias vezes, nós reconhecemos isso, nós falamos isso para as pessoas e glória a Deus, porque ele morreu por mim, foi por amor a mim, foi por seu grande amor que ele fez isso por mim. Mas no capítulo 6 do livro de Romanos, a Bíblia vem dissertando, vem falando sobre uma situação que eu queria chamar sua atenção hoje, que é a situação do batismo. Lá no capítulo 1, eu vou começar a leitura no capítulo, no capítulo 6, no versículo 1, porque ele vai falar o seguinte: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então não podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficar unidos também com a sua morte. Aqui a Bíblia está dizendo que quando nós fomos batizados, fomos para ficar unidos com Ele e juntos com Ele também com a sua morte. O batismo é algo que quando a gente passa pelo batismo, nós estamos morrendo junto com Jesus Cristo. E no versículo 4 ele continua dizendo o seguinte: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. O que isso quer dizer? Nós, quando somos batizados, né, os cristãos, quando são batizados, aqueles que confessam a Jesus, aqueles que querem viver uma vida com Jesus e querem ser batizados, quando você desce às águas, você morre da mesma forma que Jesus morreu. Mas quando você é levantado, você também está sendo ressuscitado da mesma forma que Jesus foi ressuscitado. E se lá na cruz, Jesus despojou o inimigo, o diabo, nós também, na nossa morte, aconteceu conosco a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. O Satanás perdeu a força sobre as nossas vidas. Ele perdeu todo o direito e todo o poder que ele tinha sobre nós. Eu vou continuar lendo para vocês aqui, olha. Pois,
Versículo 5. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Nós morremos da mesma forma como Jesus morreu na cruz e no batismo, quando nós fomos batizados, nós também morremos para o pecado. Isso quer dizer que todo poder que Satanás tinha na nossa vida através do pecado foi morto. Ele perdeu todo o poder que ele tinha. E continuando no versículo 7, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Quem morre fica livre do poder do pecado. Nós somos livres do poder do pecado. Nós somos livres, não somos mais prisioneiros, não somos mais escravos do pecado. O diabo perdeu lá na cruz. E na hora que a gente se batiza, na hora que a gente faz aquela ação de o pastor nos mergulhar dentro d'água, nós ali também morremos, e o pecado, todo o poder que estava nos prendendo, nós ali somos livres. Que maravilha! Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Meus amados, eu sou morta para o pecado. O pecado não me domina mais. Mas, por estarem unidos com Cristo, devem se considerar vivos para Deus. O pecado não me domina mais. Eu estou morta para o pecado, para tudo aquilo que me prende, para tudo aquilo que me impede de viver uma vida santa, mas eu estou viva para Deus. Que coisa maravilhosa! Como é bom reconhecer isso que Jesus fez na cruz. Isso que precisa estar guardado nas nossas mentes, no nosso coração. Porque o diabo ele vai continuar tentando mentir, ele vai continuar mentindo, ele vai continuar tentando tirar o nosso foco, ele vai continuar tirando a gente da presença de Deus, colocando mentiras no nosso coração, dizendo que nós não somos perdoados, dizendo que nós ainda somos pecadores, dizendo que nós não temos direito a nada, que nós somos culpados, aonde na verdade Cristo já pagou o preço por todos os nossos pecados. Cristo já levou sobre ele toda a nossa culpa. E na hora que a gente se batiza, nós enterramos esse velho homem. A morte não tem mais poder sobre nós e somos ressuscitados junto com ele. Continuando no versículo 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o vosso corpo mortal e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de trazer o mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Meu amado, entregue-se completamente a Deus. Se existe alguma coisa na sua vida, se existe alguma coisa que ainda é peso, que você percebe como pecado na sua vida, creia na obra que Jesus fez na cruz. Andar por fé é crer nessa obra salvadora que foi feita por Cristo. Nós precisamos crer na obra que Jesus fez. E crer naquilo que a Bíblia diz, porque o que eu estou lendo para vocês é o que está na Bíblia, no livro de Romanos. Pega o livro de Romanos e vai ler. O capítulo se chama Nova Vida em Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós temos algo novo feito através de Cristo.
E quando a gente vai lá se batizar, quando a gente se coloca diante das pessoas e confessa Jesus publicamente, a gente está sepultando, estamos revivendo. A mesma ressurreição que Jesus teve, nós também estamos recebendo. E precisamos seguir esse conselho. Não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará você, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Você é controlado pela graça. E essa graça foi esse favor que Jesus fez na cruz. É esse favor que precisa estar guardado no nosso coração. É essa graça que precisa estar firme de que Jesus morreu na cruz por nós. Que esse favor que eu não merecia, mas que Jesus fez. E aí o meu coração se alegra, o meu coração fica feliz. Eu agradeço a Deus. Porque ele fez isso e ele me livrou. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou escrava de Deus. Vai dizer aqui os próximos versículos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É nós sabermos que nós somos livres. E às vezes o que falta para nós é ler a palavra e confiar no que ela está dizendo. Primeiro pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos do nosso entendimento. Para que a gente não venha ler pelo nosso entendimento humano, mas que seja revelado através do Espírito. Se você é uma pessoa que já entregou seu coração para Jesus, que acredita na obra que Jesus fez na cruz, e ainda não se batizou, fale com o nosso pastor. Fala, pastor, eu quero me batizar. Eu quero completar a obra que o Senhor começou lá na cruz da minha vida. Porque eu quero agora viver uma nova vida verdadeiramente. Se você já foi batizado, mas você não tinha esse entendimento, peça ao Senhor para trazer essa revelação para o seu coração, para trazer essa revelação para o seu entendimento, para que você não viva mais preso no pecado. Nós não precisamos mais viver. Precisamos vigiar sim. Como diz aqui, não deixe que o pecado domine. É claro que ele vai vir, é claro que ele vai tentar, é claro que ele o diabo vai nos persuadir. Mas se nós sabemos que ele já foi destronado, que o diabo já foi envergonhado com a morte da cruz, a gente pode chegar para o pecado, para aquela tentação, para aquela situação aonde eu penso que eu estou sendo dominada e dizer, eu já fui livre. Eu já fui livre. Jesus já me libertou desse mal. Isso não me domina mais. Isso agora não pertence mais a mim, porque eu agora sou uma nova criatura. É assim que nós precisamos viver. Por isso que precisamos ouvir a palavra. Por isso que a Bíblia, quando a gente lê, que eu falo para vocês, vivemos pela fé e não pelo que vemos. É pela fé, não é pelo que eu vejo. Não é pelo que eu sinto. Eu tô sentindo que isso aqui não é o que você sente. Você pode até sentir, mas a nossa palavra de fé é o que vai vencer o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Não é a nossa força do nosso braço, não é o nosso entendimento intelectual, mas é a nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus. De reconhecermos que o Espírito Santo está conosco, que ele vai me guiar e que tudo já foi pago lá na cruz. O pecado não me domina mais. Eu vou terminar lendo aqui, continuando o capítulo 6. E o que isso, versículo 15, tá? O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte. Ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele.
O que você escolhe nesse dia? Obedecer ao pecado, que vai te produzir morte, ou obedecer a Deus e ser aceito por Ele? Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Glória a Deus por isso. Nós fomos livres do pecado, fomos libertos do pecado e a única escravidão que eu tenho hoje é de obedecer a Deus, é de servir a Deus. Eu quero terminar lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, que a gente estava. Ele fala assim: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Que a sua fé faça você crer no que Jesus fez na cruz. Na sua própria morte, você já morreu. A Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós morremos para esse mundo. Nós morremos para a nossa própria vontade. Nós morremos para tudo aquilo que é natural. E fomos ressuscitados para algo espiritual. Continuando no versículo 13. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Glória a Deus, acabou a nossa dívida. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas, ele já é derrotado, ele foi derrotado na cruz do Calvário. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. O pecado não te domina mais. Mas você precisa se levantar em fé, você precisa se levantar em oração, você precisa abrir a sua boca. Você precisa se levantar e declarar isso para que ele ouça. Ele precisa ouvir da sua boca a sua fé. Tem sido muito fácil e muito prático a gente colocar a nossa fé na hora que o pastor vai orar, na hora que o meu irmão vai orar. Pastor, ora por mim para isso. Pastor, ora por mim para aquilo. Pastor, eu estou dominada por isso. Eu tenho pecados, eu faço coisas que eu não quero. Estamos aqui para te ajudar. E a minha palavra hoje para te ajudar é: abra sua boca você e declare você aquilo que Jesus fez na cruz por você. Não fique na dependência dos outros. Satanás precisa saber o tamanho da tua fé. Ele precisa ver o tamanho da tua fé. E você não vai orar porque você está sentindo vontade de orar, mas você vai orar porque você está crendo no que a palavra diz. É isso que nós temos que fazer. Orar por aquilo que a palavra diz. Para finalizar, aí foi o versículo que eu li no começo. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Eu te encorajo a você pegar o livro de Romanos e ler. A pegar esse capítulo 2 de Colossenses e ler. E pegar essa palavra que fala sobre essa vitória que nós recebemos, essa nova vida que nós recebemos e confessar ela. Confessar ela diante de você mesmo. Não diante dos homens, mas você precisa confessar diante de você mesmo, confessar diante de Deus e confessar diante do diabo. Porque ele vai querer continuar te enganando, ele vai querer continuar nos persuadindo, ele vai querer continuar dizendo que nós não temos direito a isso, querendo nos enganar, para que a gente não venha viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. E nós temos uma vida, nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus.
Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo venha completar essa palavra na sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te toque lá no teu profundo. Que Ele faça um rebuliço dentro de você. E que você possa se manifestar para o Senhor. Manifestar para Ele a tua fé. Manifestar para Ele a sua rendição. O seu confessar. Que você reconhece Ele como Senhor da sua vida e glorificá-lo por aquilo que Ele já fez na cruz. Ele já fez, não tem mais nada que precise ser feito, Ele já fez. Amém? Vamos orar? Ah, Senhor Jesus, obrigada pela Tua grande obra na cruz. Obrigada porque o Senhor nos libertou por completo. Obrigada porque nós fomos sepultamos o nosso velho homem e nascemos novamente. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor venceu o diabo lá na cruz. E nós também vencemos ele no nosso caminhar a cada dia com o Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu entrego cada vida que está vendo esse vídeo nas Tuas mãos. E te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau e até a próxima.